23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Aleluia. Amém? Abriu aí a sua Bíblia? Diz assim o texto. Preste atenção nesse texto. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha esse imperativo. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberdes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vou repetir. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Preste atenção aqui no que eu quero falar, eu vou ser breve e objetivo com você. Havia muitas contendas, havia muitos problemas em meio então à ceia. A cidade de Corinto é uma cidade complicada. Se você for olhar a história de Corinto, era uma cidade muito complicada. A ponto de então aqui, quando o apóstolo Paulo vai ensinar, o apóstolo Paulo dá uma direção sobre a ceia. O povo lá, eles estavam vivendo, estavam participando da ceia de uma forma tão comum, que eles iam com fome, chegavam lá então, metiam a mão então no pão, no suco da uva, comiam, bebiam, participavam, fazia aquele fuá todo, sabe, achando que estava tudo normal. E o apóstolo Paulo então ele vem em 1 Coríntios 11 e estabelece então um padrão. Diga comigo, um padrão. Ok, e esse padrão nós estamos aqui estabelecendo sobre as nossas vidas também, sobre a igreja, porque nós não podemos participar da ceia ou permitir com que a ceia seja então um dia comum na nossa vida, um dia qualquer na nossa vida. Existem algumas pessoas, por exemplo, que a hora que pegam o pão e pegam então o cálice, eles pegam e quando eles olham para o suco da uva e o pão, eles dizem assim: ah, é só um pão, ah, é só um suco da uva. E a maioria tem comido de qualquer forma, tem participado de qualquer forma, tem estado então na ceia de qualquer maneira. E esse não é o padrão que Deus quer. Deus ele quer que nós tenhamos entendimento do que é a ceia, do porquê temos a ceia, qual é a importância da ceia, quem deve participar da ceia, quando eu devo participar da ceia, como eu devo participar da ceia, como eu não devo participar da ceia, eu participando da ceia, quais benefícios eu vou ter, eu não participando, quais os malefícios que eu terei. Tudo isso então é o que nós vamos estudar hoje aqui sobre esse texto. Então primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui é que a ceia, ele é uma ordenança de Deus para o seu povo e não uma opção. Então a ceia, ela é uma ordenança. Olha o que o Senhor diz: façam isso. Isso para mim é uma ordem. Isso para mim é uma imposição.
Algumas pessoas, elas pegam hoje na ceia e elas olham e falam assim: não vou tomar ceia hoje não. Ou outras falam assim: eu não vou nem na ceia hoje não, porque senão passou, né, tal, vai passar e etc e tal. Então isso traz o quê? Traz problema para a vida das pessoas. É uma ordenança, é uma determinação, uma imposição, deixando isso claro que deve ser uma prática da vida cristã. A ceia, irmãos, precisa ser uma prática da vida cristã. Escute que eu estou aqui nessa noite para falar com você. Hoje eu não quero ministrar com você, irmãos, que você vai sair daqui com a chave do seu carro. Não quero ministrar para você que você hoje vai sair daqui com a chave da sua casa, ou até mesmo, né, com uma situação diferente que você então está precisando. Embora tudo isso Deus pode te entregar no decorrer dessa reunião, amém? Porque eu creio que há anjos ministradores sobre a nossa vida, mas eu quero nessa reunião ensinar você a importância da ceia, para que você a partir de hoje tome a ceia de uma forma diferenciada. A ceia precisa então ser participada de uma forma diferenciada. E quando as pessoas então elas olham de uma maneira diferente para a palavra do Senhor, elas têm uma cultura diferente e passa uma mudança. Então a ceia, ela é uma ordenança. Todos nós precisamos participar da ceia. Nós aqui como igreja, nós vamos estabelecer um princípio, um padrão, que todo domingo, todo primeiro domingo de cada mês, e toda primeira quarta-feira, ou melhor, a quarta-feira posterior a esse primeiro domingo, nós vamos ministrar a ceia. Então, por exemplo, essa mesa vai continuar aqui, até então domingo, é claro que eles vão tirar tudo, vão organizar e depois vão repor os elementos. E na quarta-feira que vem ela vai estar aqui novamente. E pessoas que faltaram na ceia, no domingo, vão tomar a ceia aqui no altar, junto conosco, porque nós entendemos que essas pessoas não podem, em hipótese alguma, ficar sem tomar a ceia do Senhor. A ceia, então, é uma ordenança. Deus não está falando para você, se você quiser, você participa. Se você sentir no seu coração, você participa. Deus está dando uma ordem. E ordem precisa ser cumprida. Como diz o Marco Feliciano, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é verdade? Então, nós precisamos obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a voz do Senhor para as nossas vidas. Segundo passo que eu quero então ensinar para vocês aqui, que a ceia, ela é um memorial. A ceia é um memorial. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós, ao morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Quando a celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. E os elementos, eles são, portanto, figurativos e não literais. Ou seja, nós estamos sim diante do suco da uva e diante então de um pão, que eu quero aqui agradecer a Rê e a Kátia, que então fabricam então esse pão para nós. E a partir dessa ceia você vai participar de um pão que ele não tem fermento, ele é um pão asmo, totalmente então sem fermento, e a partir de então nós vamos caminhar nessa direção. O suco da uva não é um suco então misturado, não é um suco então, né, que coloca-se água, algo assim, é um suco integral, puro integral, extraído da uva para nós podermos fazer. É um elemento comum, sim, mas a partir do momento que nós estamos apresentando ao Senhor, ele se torna então algo sagrado. Ele se torna algo então um memorial. Quando eu faço, eu me lembro do sacrifício que Jesus então ele fez na cruz pela minha vida. Ele fez então um sacrifício onde ele pagou e derramou o preço dele, o sangue dele pela minha vida e pela sua vida, para que eu e você tivéssemos então uma vida plena, uma vida absoluta. E diante disso, diante desse fato, nós estamos percebendo que há pessoas, talvez não seja o seu caso, mas há caso de muitas pessoas aqui, que acabam então tomando a ceia de qualquer maneira. A bandeja passa, os obreiros então passam, a pessoa pega como se estivesse pegando um pedaço de pão qualquer. Pega como se estivesse pegando então um copo de suco qualquer. Na hora de orar nem agradece a Deus. Estão brincando, estão fazendo então um monte de outras coisas mais. Então eu gostaria que você entendesse, nós temos então trazido muito uma organização para dentro da igreja, aonde então nós temos
ajustado, o lugar então santo, o lugar então da palavra, o lugar então da comunhão com os irmãos, e o lugar então da gente conversar, da gente bater papo, da gente então fazer alguma coisa, que é então nossas áreas que nós temos externas, e aí assim a gente vamos fazendo. Então a ceia, ele é um memorial. Quando você pega a ceia, o que te lembra? Quando você então participa da ceia, o que é que te traz de recordação? Te traz o sacrifício de Cristo? Te traz então o preço que Ele pagou pela sua vida? Ou então isso vai se tornando uma coisa comum para cada um de nós? Deixa eu falar um negócio para você que pode parecer assim bobo, mas veio agora na minha mente, nesse instante. Aqueles que estão casados aqui há mais de 15 anos, de 20 anos, e comem então a comida da sua esposa, da tua esposa, existe um paladar, existe então um sabor que você tem. Você já reparou que você então passa a comer e deixa de valorizar tanto quanto quando você pega uma marmita e você então traz, parece que o sabor é diferente, parece que então as coisas são diferentes. Por que isso? Nós nos acostumamos com aquilo que nós temos. Eu falei com a Jaque e com o Jorge ontem. A Jaque e o Jorge foram para os Estados Unidos há um mês e pouco. Eu falei com eles ontem. E a Jaque ficou mais ou menos uns 35, 40 minutos comigo. Talvez ela esteja até assistindo a live, que ela falou que iria assistir. Chorando, desesperada, e dizendo: pastor, como eu queria estar aí, pastor, para ir na igreja. Eu estava aí da cidade e não ia na igreja. Eu tinha tudo que eu queria, pastor, e agora aqui nós estamos aqui, não conhece ninguém, pastor, tudo diferente, tudo estranho para as nossas vidas. Por que isso? Existem algumas coisas que nós só passamos a dar valor ou devida importância quando nós a perdemos. Uma vez atrás eu ministrei uma palavra que há muitas pessoas que chegam então com uma coroa de flor para uma pessoa que acabou de morrer. Só que ela não tem coragem de dar uma flor para a mulher ou para o filho, para a filha, ou para o pai, ou para a mãe, enquanto está vivo. Parece que quando a pessoa morre tem mais valor. Parece que a hora que acaba tem mais valor. Parece que a hora que você não está mais podendo fazer, parece que aquilo te dá vontade de você fazer. Que negócio louco que é a vida. Que coisa estranha que é a situação. Por quê? Porque nós nos acostumamos, e você não pode se acostumar com a ceia. A ceia é algo sagrado. É algo extraordinário para as nossas vidas. É algo então grande para as nossas vidas. Ele é um memorial. E a hora que você pega então a ceia, você então deve se lembrar do sacrifício que o Senhor ele fez. Porque você está anunciando a morte do Senhor até que Ele chega para as nossas vidas. E Jesus voltará. Jesus volta para buscar a sua igreja. Como esse louvor que nós cantamos, viu? Vem Jesus. Vem Jesus, Ele está vindo, Ele está chegando. Já já Ele está chegando para as nossas vidas. Terceiro, a ceia também ele é um ritual de aliança. A ceia é um ritual de aliança. Os orientais davam muito valor às alianças e as respeitavam. Quando Jesus instituiu exatamente o pão e o vinho como os elementos da ceia, Ele sabia exatamente o que estava fazendo para os judeus. Porque o pão e o vinho fazia parte de um ritual de uma aliança de sangue, do mais alto nível de aliança a quem alguém poderia se submeter. Ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que se misturavam suas vidas, e tudo que era de um passava a ser do outro, e vice-versa. Por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era uma nova aliança no seu sangue, estabelecendo com isso a ceia um ritual de aliança, onde, quando nós ceiamos, nós então misturamos a nossa vida com a vida de Jesus. O nosso ser com o ser de Jesus. O ser de Jesus com o nosso ser. Há uma mistura. Há então uma aliança de sangue. E essa aliança de sangue precisa então
fazer muito sentido e efeito para as nossas vidas, porque senão nós vamos então levar a coisa de qualquer maneira. Pare para pensar, quando você participa da ceia, você está se misturando com Jesus. Não sei se você está compreendendo, na dimensão que chegou para a minha mente aqui, para o meu coração. Você está então, sabe, ficando conectado de uma forma tão grande com o Senhor, a ponto, se eu pegar outro cálice ali e pegar e misturar, eu não sei mais de qual é qual. É assim que acontece sobre a nossa vida. A aliança com o Senhor nos faz misturar, nos faz conectar então a nossa vida. Por isso que é necessário nós termos esse ponto, esse pensamento e esse entendimento da importância que é a ceia do Senhor. Quando ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que nossas vidas estão misturadas, fundidas uma à outra. Aleluia. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, a ceia te faz você se misturar com Deus. E quando eu entendo isso, sabe aquela história de junto e misturado? E alguns ainda falam batido no liquidificador, né? Tem algumas amizades que a gente fala, nós estamos juntos. A outra fala misturado, aí os dois falam batido no liquidificador. É assim ou não é? Então, dessa maneira, é a ceia do Senhor conosco. Quando nós estamos ceando, nós estamos então nos misturando com o Senhor, entrando então na vida dele e ele na nossa vida, fazendo então com que se forme uma nova vida, a vida então de uma pessoa ressurreta pelo sangue de Jesus, perdoado, livre, purificado pela presença do Todo-Poderoso. Irmãos, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso para as nossas vidas. Só que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender isso. Quinto, a ceia também é um tempo de comunhão com o Senhor. No tempo apostólico, as ceias eram também chamadas de ágapes, ou festa do amor, o que se reflete parte do seu propósito, as ênfases na expressão corpo, que encontramos no ensino bíblico da ceia, reflete essa visão de unidade e de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão, em praticamente quase todas as culturas e épocas, e a mesa do Senhor não deixa de ter também essa mesma característica, ou seja, a ceia é um momento de comunhão, é um momento que eu então me conecto com Deus. Você vê a importância de você participar da ceia? Você vê a importância de você então cear na presença do Senhor? A importância de você estar então com Ele então na ceia? A comunhão. Aqui é a única parte, é o único momento, é a única situação que nós temos diante do Senhor como igreja, é aqui. A única maneira de nós sermos igreja é aqui. A única maneira de nós sermos, então, o corpo de Cristo é participar, então, da mesa com Ele. Todos os lugares, uma família para ter comunhão é na mesa. Uma empresa para ter, então, uma reunião, então, é numa mesa. Ou seja, as mesas trazem, então, sinônimo de comunhão. E quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos em comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor, ela passa a ser verdadeira e real para as nossas vidas. Olha que coisa linda, irmãos. Uma coisa então tremenda para nós. Sexta, a ceia é um ato de consequência espiritual. A ceia é um ato de consequência espiritual em bênção e maldições. Bênçãos e maldições. Então, compreenda comigo. Existem algumas bênçãos que nós adquirimos quando nós então participamos da ceia. Oi? Pulei o 4? Opa, desculpa. Pulei o 4 e o 5? Só o 4, então vamos no 4 então. Volta lá no 4 lá. Desculpa. A ceia é uma renovação para a vida. E o 4 é muito importante. Por que eu pulei? Não sei. Pulei, desculpa. A ceia é uma renovação para a mente. Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Olha que coisa forte.
Tem gente que não participa da ceia. Quem não participa da ceia, a Bíblia está dizendo que não tendes vida em vós mesmo. Quem não participa da ceia não tem vida em vós mesmo. E ele continua dizendo: quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6,53. Isso é lindo demais da conta. Quem não participa da mesa do Senhor, quem não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com Ele, não tem vida nele. Mas preste atenção, irmãos, e o que eu quero quebrar aqui nessa noite, em nome de Jesus, quebrar um espírito de religiosidade que foi implantado sobre as nossas mentes, pelos nossos antepassados, pelas pessoas mais antigas na fé, que diziam então que quando você tem um pecado, você não pode participar da ceia. Que a pessoa em pecado, ela não deve participar da ceia, porque senão traz a condenação para ela. Se ela não participar da ceia, aí que ela vai ficar ferrada mesmo. É aí que o inimigo ganha a história. Repare comigo algumas teses que já caíram por terra já das igrejas mais antigas. Antigamente se falavam que a mulher, se ela cortasse então o cabelo, ela ia para o inferno. Dá uma olhada para ver se tem alguma irmã aí que passa a tesoura no cabelo alguma vez, né? Tem ou não tem? Você imagina, irmãs, você viver 60 anos sem botar então uma tesoura no seu cabelo, como é que você vai cuidar daquele trem? É verdade ou não é? Mas caiu por terra já, caiu ou não caiu? Já está tudo já normal hoje. Também existia uma tese, os irmãos aqui, quantos se lembram daquela tese que se você saísse para jogar uma bola, ou botasse uma bermuda, você estava então condenado. Os irmãos não podiam usar uma bermuda. As irmãs eram só saias longas, mangas até assim. Não podia mostrar nem o toco, o cotovelo. Não podia mostrar. Então tudo isso caiu-se por terra, porque as pessoas foram lendo a palavra. Antigamente, era uma pessoa que lia e compartilhava para os outros. Hoje nós temos instruído as pessoas a ler a Bíblia e descobrir as coisas, porque a própria palavra nos ensina que nós precisamos julgar até as profecias. E a profecia é a palavra. A profecia não é sandamanda canda lá mamá e vai. Não é não, viu? Isso não é profecia. A profecia, sabe o que é profecia? É a palavra. Então a palavra tem que ser julgada. A palavra que está chegando no nosso coração tem que ser julgada. E as pessoas então aqui, elas deixaram de participar da ceia. Olhe para cá e preste atenção. Se hoje a pessoa que tivesse um pecado, não pudesse participar da ceia, quem tivesse um pecado não pudesse participar da ceia, quem hoje aqui estaria apto a participar da ceia? Levanta a mão. Ou Jesus morreu para estabelecer a graça para a minha vida, ou então eu não preciso acreditar no sacrifício dele. O que é a graça? É um favor não merecido. É que o sangue dele derrama sobre a minha vida, pelas minhas falhas e pelos meus problemas, me fazendo então purificado pelo sangue dele, me tornando então um com ele. Essa é a graça de Deus. A graça é como um chuveiro. Se você não entende muito bem o que é a graça é exatamente um chuveiro. Quando você então está sujo, você entra, você toma banho, você sai. Isso é a graça. Então a graça do Senhor não foi derramada só lá atrás, continua sendo derramada. Agora, escute bem, não use isso como um álibi para continuar pecando. Porque o pecado não pode ser uma prática sua diária, ou um prazer em você pecar. O pecado deve ser um acidente na sua vida.
Então, se o pecado foi um acidente na sua vida, você se arrependeu, então o Senhor, o sangue dele, purifica as nossas vidas. Agora, se você vai pecando, não, o sangue de Jesus vai me limpar. Vai pecando, o sangue de Jesus vai me limpar. Isso se chama iniquidade, e a iniquidade, então, te traz então a separação de Deus. Aí entra num outro contexto que o negócio aí fica mais forte. Agora, a ceia, ela renova a nossa vida. Por que tem pessoas que estão então andando, arrastando os pés? Porque não ceiam. Por que tem pessoas então que não conseguem mudar a vida? Porque não participam da ceia. Porque a ceia é uma renovação. Ok? Então 5, a ceia é um tempo de comunhão, nós acabamos de falar também. 6, a ceia é um ato de consequência espiritual entre bênção e maldições. Olhe bem, quando você ceia, a cura física entra na sua vida. Quando você ceia, a cura espiritual entra na sua vida. Quando você ceia, o perdão entra na sua vida. Quando você ceia, a reconciliação entra na sua vida. Quando você ceia, o renovo entra na sua vida. Ou seja, quando você ceia, Deus entra dentro de você. Traz então a purificação, porque Jesus, Ele então entra dentro de nós e o sacrifício dele nos liberta de todo o mal, nos dando então direito da vida eterna, direito de uma vida que nós não tínhamos direito de ter e de levar, e aí então Ele nos dá então direitos. Da mesma maneira então que quando nós participamos da ceia, chega algumas bênçãos para a nossa vida, se nós participarmos ou deixarmos, porque assim, participar da ceia da forma errada e não participar é a mesma coisa. Participar da ceia da forma errada é a mesma coisa de não participar da ceia. E quando você participa da forma errada ou não participa, você se torna fraco espiritual. Você se torna um doente na fé. Você se torna então condenado, porque quem não participa, ou quem participa de qualquer forma, se condena. Você então se torna pessoas distante de Deus. E agora então eu vou fechar com esse texto, 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, diga comigo, indignamente. O que significa indignamente? De qualquer maneira, de uma forma que você então não deveria fazer, indigno daquela maneira, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É claro isso, Quem participa do sangue, do corpo do Senhor, come do pão ou bebe do cálice indignamente, será culpado. Será o quê? Culpado. Algumas pessoas pegam esse trecho da Bíblia. Presta atenção, presta atenção aqui. Bastante silêncio agora. Esse momento é muito importante, esse fechamento da palavra. Presta atenção aqui. Algumas pessoas pegam esse texto e falam assim: você não pode comer o pão, você não pode participar da ceia, porque você vai estar participando da ceia de forma indigna. É assim ou não é? Existem igrejas que quem vê quem toma a ceia e quem não toma é o pastor. Existem igrejas que quem vê quem toma e quem não toma é o obreiro. O obreiro vai passando com a bandeja e olha, fala assim: ei, Ticão, você não, viu, Ticão? Ei, Mauro. Então põe a bandeja, o outro não põe. É mais ou menos por aí. Porque a própria pessoa, é verdade ou não é? Então assim, a própria pessoa faz um julgamento de como que é. Quem conhece o coração do homem se não for o Senhor? Quem conhece o coração de um homem se não for o Senhor? Irmãos, tem gente que está com o cabelo arrastando no pé, não usa batom, não usa brinco, mas tem uma língua do tamanho do cabelo. Escute aqui, eu quero contar um testemunho para você. Esse testemunho é verídico, de uma pessoa que já partiu do Senhor, e ele me contou esse testemunho. Porque uma vez, eu quase me desviei no começo da minha conversão, porque o que podia, o que não podia, o que devia, o que não podia fazer na igreja. Era um problema essa história. Há 20 anos atrás, era mais louco ainda o negócio. E um dia um homem, um sábio, me contou uma história que tinha uma mulher, que ela na igreja, ela parecia ser muito santa. Ela parecia ser muito? Ok.
Ela tinha os cabelos longos, não que isso, tá? Entenda bem, é o testemunho aqui. Ela tinha então os cabelos longos, ela não usava nada, ela era uma pessoa que estava na igreja, ela era uma pessoa que não saía então das reuniões, ela era uma pessoa que era aquela, faço tudo o que precisa fazer. Só que ela, na casa dela, morava ela e a filha. E a filha, porque quem sabe realmente quem nós somos é quem mora junto conosco. Não é quem convive conosco na igreja, é quem mora junto conosco. E a filha dela conhecia o coração da mãe, e a mãe tinha um ódio mortal, preste atenção aqui, tinha um ódio mortal de uma pessoa de dentro da igreja. Ódio mortal. Mortal. Se a pessoa sentasse de um lado, ela sentava do outro, se a pessoa sentava no meio, ela sentava atrás e vice-versa, era assim, um ódio mortal. E essa mulher veio a morrer, ela partiu. No dia do ofício fúnebre, o pastor, porque para o pastor, né? Você quer, é tão fácil enganar o pastor. É só você fazer de conta que está orando, o pastor vai ser espiritual. É uma benção. Vai servir, você consegue enganar. Você consegue enganar todo mundo. É ou não é? Mas Deus não. E ali então o pastor começou a falar, essa pessoa era uma pessoa muito de Deus, muito dedicada na obra, fazia muita obra do Senhor e tal. É uma irmã referência, tal. E encheu a bola da irmã morta. E a filha perto do caixão, o coração dela, e ela falava assim, impossível. Minha mãe detestava fulano de tal, era ódio mortal da fulana de tal. Senhor, não bate, a conta não bate. Acabou o ofício, sepultou, e essa menina começou então a orar. Ela ajoelha e ora um dia, ora 2 dias, ora 3 dias. No decorrer de um tempo que ela estava em oração, e ela orava assim, Deus, mostra onde minha mãe está. E à medida dessa oração, conta-se o testemunho que o chão ficou como de vidro. E ela enxergou a mãe queimando no inferno. A mãe queimando no inferno. E ela pegou e disse assim, entendi, Senhor, já entendi. Não é a forma que nós estamos dentro da igreja que determina o tanto de Deus nós temos dentro de cada um de nós. O nosso relacionamento com Deus é o que determina isso. Então veja bem, a Bíblia diz aqui, vamos continuar aqui. Portanto, vou ler novamente. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ponto. Examine-se o homem a si mesmo. O pastor examina? Os obreiros examinam? O homem examina. Você se examina. E alguns aqui erram novamente, Maurão. E eles se examinam e falam assim, eu não posso tomar ceia. Eu estou tudo perebento. Não posso tomar ceia. Quantas vezes já foi feito isso? Talvez você já fez isso. Você se examinou e falou assim, não, hoje eu não posso tomar ceia. Estou com o meu coração meio melado com alguém. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E então se você quiser, coma do pão. Não. E então, e beba do cálice. Examine-se, veja então a sua vida, se arrependa do fato que está acontecendo, mas coma o pão e beba do cálice. Quantos estão entendendo? Para quantos estão chegando a revelação sobre a sua vida e o que é que deve ser feito? E ele continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem saber a importância. O que significa discernir? Sem saber a importância. Come e bebe para a sua própria condenação. E ele continua dizendo, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários dos que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Em ponto algum fala para a pessoa não participar da ceia. Fala para a pessoa se examinar, buscar então o entendimento, discernir o corpo, por que eu estou tomando, o que é o pão, o que é o cálice. E aí então eu vou participar.
Vou então me regenerar diante das pessoas, vou quebrantar o meu coração e vou então pedir perdão diante de Deus. Eu encerro com João 10:10, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, para matar e para destruir. Porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E algumas traduções, plenamente. A única maneira de você receber perdão, a única maneira de você receber fortalecimento, a única maneira de você então receber então um AMP do Senhor, é participando da ceia do Senhor. Em hipótese alguma, deixe de participar da ceia. Eu não sei como você está agora aqui. O texto não fala se a pessoa é batizada, se não é batizada. Há um grande problema nisso aí, que as pessoas falam assim: mas eu não sou batizado ainda, eu não devo tomar a ceia. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E não se você é, se você não é. Vamos quebrar todo tipo de religiosidade, sofismas que foram colocados na nossa mente, para que você possa então realmente fazer parte. Porque de uma coisa é certa: se você não quisesse Jesus, você não estaria aqui. Se você não quisesse a presença de Deus, você não estaria aqui dentro. Você não estaria aqui hoje nessa reunião, porque ninguém te amarrou para você chegar aqui. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida, e esse plano vai se cumprir. E hoje caem então por terra todas as escamas dos olhos, para que então as pessoas tomavam a ceia de qualquer maneira, porque hoje Deus vai fortalecer a vida da igreja. Pessoas vão sair fortalecidas no Senhor, porque vão comer entendendo o valor e a importância que tem a ceia do Senhor. Recline a sua cabeça por um minuto. Eu gostaria de convidar você para fazer um exame de consciência agora. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba então do cálice. A ceia é uma ordenança, a ceia é um memorial, a ceia é um ritual de aliança, a ceia é uma renovação para a vida, a ceia é um tempo de comunhão, e a ceia traz bênção ou maldições para as nossas vidas. Faça agora aí um exame de consciência. Faça agora nesse momento um exame dentro de você. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como você se encontra nesse momento? Recline a sua cabeça um pouquinho. Qual o pecado que poderia te impedir você de tocar nas vestes do Senhor agora nessa noite? Peça perdão para Ele. Peça então para que o Senhor possa te renovar e te purificar, para que você verdadeiramente possa estar ceando, se alimentando, se fortalecendo, se enchendo então de força e vigor na presença do Pai. Os obreiros aqui estão, eles irão servir. Todos peguem a ceia, todos peguem a ceia. Todos peguem a ceia. E vai então, no momento então que você então pegar a ceia, você vai orando e vai então colocando para fora tudo aquilo que possa te impedir você, que possa fazer mal para você. Porque o problema não é você participar da ceia, e sim você não entender que tem que pedir perdão para que possa então participar da ceia. Porque o não participar vai te deixar você mais doente, mais fraco, com mais problemas, com mais dificuldades. E assim, só o inimigo vai ganhar nessa história. Senhor, aqui nós estamos. Eu oro, Senhor, nesse instante, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos. Chegou o conhecimento, Senhor, para nós. Chegou o entendimento, Senhor, para as nossas vidas. Eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor venha perdoar os pecados. Limpar, Senhor, as nossas vidas no teu sangue. Que os seus filhos possam, Senhor, participar da ceia e sair daqui, Senhor, fortalecidos. Fortalecidos segundo o seu poder, fortalecidos segundo o seu querer, fortalecidos segundo a sua ação. Em o nome de Jesus, ó Deus, nos abençoe, Pai.
Consagra, Senhor, agora esses elementos. O pão, que o Senhor transforme, Senhor, no seu corpo. O cálice, Senhor, do suco da uva, que o Senhor transforme, Senhor, no teu sangue. Que ao momento que nós participarmos, que seja, Senhor, meu Deus, o fortalecimento, o perdão e a cura para as nossas vidas. Para a glória do teu nome, Pai, nós te pedimos, te louvamos e bendizemos o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pode servir os obreiros. Pegue